E aí a gente entra no segundo aspecto que é conhecido como niyama, que são as observações que eu faço comigo. Então, tudo que eu acabei de falar são coisas que eu vou olhar para o mundo e vou fazer ou vou evitar. Agora eu vou olhar para mim e vou fazer ou vou evitar algumas coisas. A primeira delas, ela chama pureza. Pureza, ela é um cuidado que eu tenho com o meu corpo, ela é um cuidado que eu tenho com os meus pensamentos, com a minha conduta, com a forma como eu falo, com o que eu falo, é, principalmente nas relações, como eu me porto nessas relações, como eu penso a respeito dessas relações. Então, a pureza ligada à limpeza, ela não é só uma questão higiênica externa, ela é uma questão higiênica interna. É aquilo que eu faço com aquilo que eu sinto, com aquilo que eu penso, e observar essa conduta de pureza, ela facilita muito para desenvolver um estado mais leve de viver. Não só de viver, mas também de perceber a vida, né? Então, quando a gente procura se purificar, procura se melhorar em termos de alimentação, em termos de comportamento, em termos de pensamento, em termos até mais profundos, facilita para a gente ter essa vida mais leve, essa vida mais confortável. O segundo aspecto que para mim é um dos mais bonitos de todos, desse conjunto aqui, ele chama contentamento. É olhar para a vida com contentamento. É olhar para a vida e apesar de várias coisas complicadas e difíceis acontecerem, é se sentir contente por aquilo que está acontecendo. É se sentir contente por tudo aquilo que tu já alcançou, por todo o crescimento que tu já teve, por toda a liberdade que tu já conquistou. Sempre pensando assim, bom, eu alcancei até aqui, eu estou contente com isso. E esse contentamento, apesar de parecer um paradoxo, ele abre a porta para outras possibilidades. O contentamento ele é um similar da aceitação. Eu não consigo crescer se eu não aceito o meu estado atual. Se eu saio do meu estado atual para outro estado diferente, eu não vou, teoricamente, não vou necessariamente crescer. Eu estou só fugindo daquilo que eu estou vivendo agora. Então, se eu não estou satisfeito com o meu trabalho, com o meu relacionamento, e eu não tenho contentamento sobre aquilo que eu estou vivendo, e eu não tenho amadurecimento a partir disso, se eu mudar o meu trabalho, o meu relacionamento, eu vou estar fugindo de uma situação atual e vou para uma outra situação que vai, no futuro, representar exatamente a mesma coisa que eu estou vivendo agora. Então, a prática do contentamento, da aceitação, principalmente com relação às nossas limitações, é a porta que a gente abre para o crescimento. Sem essa aceitação, esse contentamento, é muito difícil crescer. A gente vai mudando um pouco as portas, mas não é uma porta nova, é sempre a mesma porta. E tem uma amiga que diz assim, que a gente muitas vezes muda o cenário, muda os personagens, mas o teatro continua igual. Porque a gente não despertou essa aceitação sobre as nossas limitações. O terceiro ponto da observação que a gente faz consigo próprio chama esforço. O que é esse esforço? Ele é um esforço que todo mundo tem a capacidade de fazer, que ele está muito ligado ao autoaperfeiçoamento. Ou seja, eu sei que eu tenho limitações hoje, eu sei que essas limitações elas representam algumas coisas complexas, algumas coisas que eu aprendi na minha criação, algumas coisas que eu apostei e no fim vi que não servia. E essas limitações, elas vão aparecendo como bloqueios para o meu crescimento. O que é o esforço? É eu enxergar que eu tenho essas limitações e trabalhar para modificar elas, trabalhar para melhorar, trabalhar para me tornar um ser humano melhor. Então, esse esforço, esse auto-esforço, ele vai no sentido desse melhoramento. O quarto elemento da observação que a gente tem consigo próprio é autoestudo. Eu não consigo, por exemplo, fazer esforço em direção a um lugar melhor na minha existência se eu não sei quem eu sou, se eu não sei o que eu estou vivendo agora. Então, o autoestudo, a autoobservação é um conceito que vai se repetindo ao longo da vida. Eu preciso fazer isso sempre, 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 sempre. Porque quanto mais eu me conheço, melhor eu tomo as decisões, mais eu aprendo, melhor eu me relaciono com as outras pessoas, mais eu aprendo a dizer não quando eu preciso, mais eu aprendo a escolher por aquilo que me faz bem de fato. Então, o autoconhecimento, através do autoestudo, ele é uma chave sensacional para a felicidade, para a satisfação e para esse estado de contentamento na nossa vida. E o último elemento, ele é um elemento um pouco mais místico e espiritualista que ele chama a devoção.
E aí muitas pessoas entram tentam entender a devoção como uma coisa completamente religiosa. E lembra que eu falei lá no início sobre o conceito do yoga? O yoga ele não está vinculado a uma religião, muito menos é uma religião. Ele propõe essa união, seja tua contigo, seja tua com aquilo que tu acredita. E a devoção, ela está exatamente no meio do caminho. Eu consigo esse estado de união quando eu tenho devoção. Seja o quanto eu acredito em mim, na minha natureza, na minha natureza mais profunda, na minha alma, seja o quanto eu acredito em Deus, em Alá, em seja lá quem for, o nome que eu quiser dar. Então eu preciso devotar-me a alguém, devotar-me a alguma coisa. Se tu faz isso através de uma religião, se tu faz isso através de um entendimento que tu tenha numa crença pessoal tua, não importa. O yoga ele está aqui para servir a esse crescimento e fazer a pessoa pensar sobre aquilo que ela acredita, fazer a pessoa raciocinar sobre aquilo que de fato é o que movimenta e motiva a vida dela.